Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Eu sou o Guilherme Góes. Eu sou o Gabriel. Nós somos membros fundadores do Grupo Reintegrados. Nosso grupo é dedicado à disseminação do conhecimento, à disseminação da cultura. E o tema de hoje... Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o burnout, síndrome do burnout, e sobre a sociedade do cansaço, abordando também a visão filosófica do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que aborda também essa questão do trabalho na sociedade moderna. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de destacar que, como vocês sabem, hoje nós entramos em uma sociedade que ela é muito exigente no quesito do trabalho e também nos resultados, seja na escola, seja na faculdade. Sempre tem uma pressão muito grande em cima das pessoas sobre metas, o que elas devem entregar, sempre constantemente, batendo metas, entregando resultados em tempo mais rápido. Sempre tem uma pressão muito grande, até mesmo do mercado. Digamos que tem dois empreendedores e aí o cliente ele vai preferir quem entrega o produto com um preço menor, ou então que entrega mais rápido. Isso vai acabar gerando uma pressão no mercado, uma pressão sobre os vendedores, uma pressão sobre as pessoas que estão ali dependendo do anseio do público. Então, Guilherme, eu gostaria de ver com você, analisar essa questão, o que você acha sobre a causa dessa sociedade do cansaço, dessa tendência ao burnout hoje em dia? O que é que você acha? Primeiramente, cara, você tem se sentido cansado ultimamente? Sim, acredito que todos nós, na modernidade... Não é doido, rapaz. Não, mas tem certas coisas que foram, por muito tempo, ó, foram uma coisa comum para todo mundo, sabe? Eu acho que em todas as eras, todo mundo sempre estava se sentindo cansado, principalmente no final do dia. Houve épocas que as coisas foram até, no ponto de vista econômico, foram muito piores do que é hoje em dia. Olha, tem uma coisa que eu acho muito, muito interessante, às vezes as pessoas reclamando que as coisas estão muito caras, que está muito difícil de criar os filhos, está muito difícil de cuidar da família. Olha, o meu avô conheceu a minha avó, ela tinha já 3 filhos, quando ele conheceu a minha avó, ela era viúva. E é o seguinte, ele ainda teve mais 8 filhos com ela. Naquela época, a inflação subindo todo dia, quase 100%. Meu avô agricultor, nunca trabalhou em terra própria, sempre trabalhou para os outros. Se levantava 4 horas, ia para o trabalho às 5 da madrugada, voltava às 6, todo dia nessa rotina. E ele conseguiu cuidar da família dele, conseguiu cuidar muito bem. Inclusive, o relato que eu tenho do pessoal da minha família, das minhas tias, dos meus tios, é o seguinte, olha, na casa deles não tinha variedade. Você não tinha assim, você não tinha muita opção de alimentos, você não tinha muita opção de roupas, você não tinha muitas opções disponíveis. Você não podia escolher muito. Entretanto, não faltava nada. O essencial sempre tinha. O essencial sempre tinha. Eles nunca passaram fome, nunca padeceram necessidade de vestimenta. O essencial sempre tinha. E se a gente for tentar puxar para mais antigamente ainda, olha, gente que tinha, até antes da Revolução Industrial, as pessoas que tinham uma rotina rígida no quesito horário, eram os monges, as pessoas que eram dedicadas à vida, a vida religiosa mais segregada, porque eles tinham isso como uma espécie de disciplina, algo que ia aproximar eles de Deus. Depois da Revolução Industrial, isso se tornou algo comum a todas as pessoas, se tornou um negócio mais ordinário. Isso não era uma coisa comum ao homem antigo, apesar de que ele tinha que trabalhar para poder trazer o seu sustento, tinha que trabalhar para sustentar a sua família, mas os horários eram muito mais flexíveis. Era muito comum antigamente as pessoas se divertirem no trabalho. O trabalho era uma coisa muito, era um momento, inclusive, não apenas um momento de padecimento, de labor, mas também tinha o seu momento de lazer. Era comum antigamente as pessoas cantarem no trabalho, as pessoas que trabalhavam cantando. Isso é um negócio que, olha, hoje em dia, em uma fábrica, em uma indústria, dentro de uma empresa, isso é um negócio que é praticamente impensável. Mas se a gente pensa, sei lá, cara,
O blues, por exemplo, que é um estilo norte-americano já bastante antigo, ele surgiu em meio aos escravos. Os escravos trabalhavam cantando e foi assim que surgiu o blues, que depois posteriormente evoluiu para o rock, né, que a gente conhece hoje. Então, assim, são coisas que estão afetando bastante as pessoas, a falta de flexibilidade nos horários, esse negócio maçante do trabalho, isso é algo que afeta demais as pessoas também. Tende a não afetar tanto as pessoas que fazem certo. A pessoa que trabalha de bico, por exemplo, ele já não é tão afetado por isso, que ele tem uma certa flexibilidade no horário. E sei lá, cara, meu pai é pintor e eu conheço várias pessoas que são pedreiros e gente que faz esse tipo de serviço. A pessoa leva a caixa de som para estar escutando música durante o trabalho, a pessoa vai escutar notícias, faz uma série de coisas. Inclusive, muitas vezes, enquanto eu estava trabalhando, eu botava ali um podcast para me escutar, sabe? Coisas que me traziam um certo deleite, embora eu ainda estivesse trabalhando. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, porque de fato o trabalho ele é um sacrifício. O trabalho ele é um sacrifício. Eu acho que eu não me lembro da etimologia, eu acho que é em latim, que trabalho é labor, né, o nome? Sim. Eu estou certo? Sim, labor. Significa padecimento. Então, tem os 12 trabalhos de Hércules também, né, que se você parar para analisar a etimologia, seria mais preciso você dizer os 12 castigos de Hércules. Adão foi castigado no jardim com trabalho, olha aí que coisa. Entretanto, você tinha essas coisas e outra, as pessoas também tinham antigamente muito mais a noção do trabalho enquanto sacrifício é uma coisa que você está deixando, mas em benefício de outra que é muito maior. Sabe? São certas noções que elas vêm se perdendo ao longo do tempo, tanto por causa da rotina, por causa da exigência do mercado de trabalho, como também por causa de uma crise, até mesmo uma crise moral e intelectual que a nossa sociedade tem vivido nos últimos tempos. Sim, exatamente. Eu também concordo, Guilherme, com isso daí. Além disso, eu gostaria de destacar, pessoal, duas causas principais que eu acredito que fazem parte dessa questão da sociedade do cansaço, dessa pressão da modernidade, que seria a própria globalização. Hoje em dia, como nós sabemos, a informação ela está solta no mundo, nós temos acesso a toda a informação a qualquer momento. E um dos principais problemas que isso gera é porque, por exemplo, nas mídias sociais, nas redes sociais, quando você entra no Instagram, no Facebook e você vê outra pessoa do outro lado do mundo que desenvolveu uma nova habilidade, uma nova tendência de mercado que surgiu em outro país, você, como profissional, como estudante ou como próprio ser humano, vai se sentir na obrigação de estar enturmado com aquilo, de estar integrado com aquele processo, com aquela tendência, com aquela moda. Então, esse é um dos principais impactos que as mídias causam. Essa questão da visão idealizada dos outros, a visão perfeita do outro, você acaba projetando uma realidade fantástica na vida da outra pessoa e você acaba seguindo os métodos que aquela pessoa seguiu para alcançar os seus resultados. E muitas das vezes aquela pessoa não vive uma vida perfeita, mas ela acaba projetando e isso gera uma pressão sobre o indivíduo. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, principalmente no que se trata do burnout, do cansaço exagerado no ambiente de trabalho, é que hoje em dia o trabalho, pelo menos o trabalho formal, ele se trata de um conjunto de hierarquias, principalmente hierarquias mais estratificadas, hierarquias mais profundas, em que temos o chefe, o diretor, 3 direções, supervisão, funcionários, enfim. E essa hierarquia exagerada, ela acaba prejudicando as pessoas que estão abaixo de alguém, porque diferente do trabalho informal, do bico, quando você trabalha no seu tempo, com seus recursos, com seus horários, o trabalho formal ele se trata do quê? Ele se trata do trabalho sob pressão. Você vai trabalhar porque o seu chefe está pedindo, porque tem alguém acima de você, exigindo resultado, exigindo uma meta, colocando uma imposição de horário, uma imposição de resultados. Então, assim, é totalmente diferente do trabalho informal, que você define seu tempo. No trabalho formal, que é a maioria do mundo moderno hoje em dia, nós sabemos que tem essa pressão
principalmente por causa da exigência de resultados. E aí, Guilherme, eu gostaria de ver com você o que você acha a respeito das consequências disso, dessa pressão no mundo moderno, o que você acha que isso gera? Tem gerado uma carrada de ansiedade. Olha, o Japão, o Japão é simbólico do quão prejudicial essas coisas podem ser, né? Então, tem uma taxa de homicídio bastante alta por causa de estresse decorrente do trabalho. Inclusive, o governo japonês tinha criado vários programas para tentar fazer com que as pessoas diminuíssem mais esse ritmo. Porque os japoneses, eles são... Assim, eles se cobram muito, existe uma cobrança pessoal muito grande do povo japonês. Desde a destruição do Japão, a Segunda Guerra. Pois é, né? Um negócio que... E tu tinha comentado a respeito de como que as mídias sociais têm impactado nisso? Na sociedade do TikTok. Na sociedade do TikTok, as coisas tudo muito rápido, tem que acontecer tudo de forma instantânea. Hoje em dia, existem pessoas que já não conseguem mais assistir um filme. Tem pessoas que não tem mais a capacidade, quase como se fosse uma espécie de TDAH induzido. A pessoa não consegue se concentrar o suficiente para conseguir assistir um filme, quem dirá ler um livro. Quem dirá ler um livro. A gente tem que, em relação a isso, até para diminuir certos problemas que posteriormente podem estar ocorrendo, inclusive no trabalho, porque isso mexe muito com a pessoa, torna a pessoa muito ansiosa, torna a pessoa muito... a mente da pessoa acaba trabalhando numa velocidade que não é adequada. E assim, o que eu acho que a gente tem que fazer? O algoritmo dos aplicativos de hoje em dia, dos aplicativos de mídia social, às vezes ele funciona de uma forma... Ele é um negócio que é praticamente feito para te viciar. Aí às vezes a pessoa ela fica tão focada naquilo ali que ela acaba tendo sintomas inclusive muito parecidos com pessoas que fazem, que utilizam substâncias psicoativas e assim, a gente tem que ter uma espécie de luta contra o algoritmo. Eu me lembro, eu não vou citar o nome dos aplicativos aqui, mas assim, tinha 2 algoritmos que eu estava utilizando já faz um tempo aí com um amigo meu, que a gente queria fazer um certo projeto com relação com esses aplicativos. Eram aplicativos muito similares, eles tinham funções muito parecidas, com uma ou outra diferença, um aplicativo de vídeo. E era o seguinte, eu tinha reparado que eu tinha ficado com muita raiva de um deles, porque os dois, no primeiro momento, o algoritmo me oferecia conteúdo banal, conteúdo vulgar para consumir. Agora, um deles eu consegui adestrar o algoritmo para que ele me mandasse aquilo que eu queria consumir, enquanto o outro, quanto mais eu tentava, mais era como se ele fosse teimoso comigo. Contrariando. Ele era me contrariando, exatamente. Isso é um negócio que me deixou com... Olha... Eu acho assim que às vezes talvez certas empresas utilizem isso de má fé. Eu não descarto essa possibilidade. Que tenham empresas que realmente queiram te passar conteúdo que seja um conteúdo raso, que seja um conteúdo vulgar, banal, entretanto que seja algo que te estimule muito para que tu continue focado naquilo ali. Para que você passe horas e horas vendo videozinhos de 30 segundos. Mas fato é que isso tem ocorrido, inclusive, por exemplo, com o YouTube, que é um aplicativo que a gente consome vídeos que são mais longos. Eu tenho uma tendência, normalmente eu costumo consumir vídeos de cerca de meia hora, 1 hora de duração, mas isso tem sido uma coisa que é cada vez menos comum. Sim. Justamente, Guilherme, do que você falou a respeito dessa questão do tamanho dos vídeos, eu também acredito que, em boa parte, isso é proposital, essa redução do tamanho do vídeo, até porque tem efeitos comprovados pela ciência de que a redução do tamanho do vídeo acaba gerando um ciclo de liberação de dopamina no cérebro, e isso vicia, acaba tornando a pessoa dependente daquele sistema de shorts, de reels, de visualização rápida, e acaba passando várias vezes aquele vídeo, clicando várias vezes e gerando mais monetização.
Então, assim, realmente acaba sendo uma tática bem cruel em muitos aspectos. E é importante, eu acredito que no final dessa situação, como conclusão, eu gostaria só de propor aqui a minha ideia a respeito da prevenção. Como você evita se sobrecarregar a sociedade, como você evita sucumbir a essa pressão. Assim, eu acredito que uma das formas mais interessantes, mais viáveis de você fazer isso é você estabelecer um método de lazer próprio e que você tem preferência. Por exemplo, as pessoas que eu conheci que mais eram profissionais, que mais trabalhavam, que mais ganhavam bem, eram pessoas que tinham algum hobby específico, que quando ficavam de férias iam mais vezes à missa, ou então viajavam, tinham mais contato com a natureza. Geralmente as pessoas que nas férias decidem trabalhar mais, elas acabam se sobrecarregando demais, elas acabam vivendo sem sentido. Então assim, é importante você escolher um hobby, um lazer da sua preferência, para que você possa, após a sessão, né, dessa rotina exaustiva do trabalho, da sua vida pessoal, enfim, você consiga ter uma rota de escape que lhe permita vivenciar o momento, lhe permita esvair essa sobrecarga de uma maneira que você não acabe perdendo nenhum dos traços do seu trabalho, então da sua vida acadêmica e tal. Então eu acredito que esse é um método bem interessante de você ter um hobby, um lazer de preferência, e você respeite esses momentos de crescimento pessoal. Então, galera, esse foi o nosso vídeo, nosso debate sobre o burnout, sociedade do cansaço. Esperamos que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar alguma ideia de tema para o próximo vídeo, para os próximos vídeos aqui, gravações. Então foi isso, agradecemos a atenção de vocês. Até a próxima! Tchau!